Boa tarde, pessoal do 7º ano. Vamos dar início a mais uma aula de matemática, né? Hoje a gente vai para um assunto de geometria, que nós ainda não vimos nada esse ano, certo? Dentro do conteúdo aí das habilidades que vocês têm que desenvolver. Um assunto muito fácil, certo? E eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender, porque ele é muito simples e às vezes a gente já tem contato com a simetria e os ângulos e a gente não se dá conta no nosso dia a dia. Como eu disse a vocês, a gente estuda a matemática tentando aplicá-la em situações do nosso dia a dia, para a gente ver como é importante, então, aprender matemática, certo? Como é importante e como a matemática está ao nosso redor o tempo todo. Simetria. Se a gente for levar o conceito, a entender primeiro o conceito dessa palavra, a gente vai se propor a entender medidas que são iguais, certo? Mesma medida. E as transformações geométricas que a gente vai estudar, a gente vai perceber que a gente pode denominar um eixo de simetria, que é um local onde a figura, a imagem, vai se reproduzir, vai se repetir dentro de um eixo e os dois lados ficarão iguais. Então, eu vou mostrando os conceitos para vocês entenderem melhor aí o que seria a simetria. Quando uma figura, quando ela não tem essa igualdade em ambos os lados quando a gente divide, então nós dizemos que ela é assimétrica. Esse prefixozinho A quer dizer não, né? E uma coisa simétrica quer dizer igual, mesma medida, e esse A acaba dizendo que ela não tem essa igualdade de simetria, seria assimétrica. Vamos lá, então. Eixos de simetria. Para a gente entender o conceito de simetria, a gente tem que entender que as figuras a gente pode denominar o chamado eixo de simetria. Imagine que você tem uma imagem, vou usar esse exemplo aí do barquinho que está aí no slide que vocês estão vendo, certo? Onde você divide a folha exatamente ao meio, né? Você divide, você risca e você percebe que você conseguiu dividir a folha em duas partes. E ao dividir em duas partes, você dividiu esse desenho em dois, você percebeu que os dois lados são iguais, dos dois lados do eixo que você desenhou. Então, aí nós temos o eixo de simetria, que é esse eixo que divide a figura e deixa ela em duas partes iguais. Eu estou falando figura porque a gente vai ver aplicações em coisas da natureza, em desenhos e até mesmo em polígonos regulares que a gente pode perceber que possuem eixo de simetria, tá? Vou ler só o slide só para complementar. Os eixos de simetria é ter uma folha com um desenho e dobrar ao meio essa folha, depois ficamos com dois desenhos iguais. O risco que fica vincado quando dobramos a folha chama-se eixo de simetria. Eu não sei se vocês já tentaram fazer um coração, que é a forma mais simples que a gente sempre tenta através do eixo de simetria, né? Divide a folha ao meio e faz só a metade do coração. Aí você corta. Quando você corta, que você abre a folha, você vê ali o coração desenhado. Então, ali, aquele eixo que você marcou o meio da folha é o chamado eixo de simetria. Aí no slide nós temos alguns exemplos do barquinho que eu comecei mostrando. Tem uma figura, deixa eu pegar aqui o pincel para ficar mais fácil. Tem uma figura aqui, ó, certo? E tem essa daqui também. Veja que o eixo de simetria, para a figura ser simétrica, ele tem que ser traçado ao meio e as duas partes têm que ser iguais, certo? Se não for igual a Kelly, mas essa daqui não é igual, é igual, só que além da igualdade, ela ficou como se fosse refletida. E a gente vai ver aí o que são essas transformações geométricas que transformam a figura e algumas situações aí em que elas podem acontecer. Vamos lá. Passando para o próximo slide. Então, mais sobre figuras simétricas aí, veja que nós temos um caso aí, um fenômeno da natureza, que a natureza tem várias figuras simétricas. No caso aí, a borboleta, certo? Se você conseguir traçar exatamente ao meio essa imagem da borboleta, você vai perceber que os dois lados são iguais. Esse meio a gente chama de eixo de simetria, tá? Então, a simetria é uma relação que existe entre duas partes iguais, duas imagens que acabam sendo iguais, situadas em lados opostos de um ponto. Então, o eixo de simetria no meio e cada um dos lados opostos, eles acabam sendo partes iguais dessa figura. Veja aí no caso de uma estrela refletida no espelho, no caso da borboleta, quando você traça o eixo de simetria no meio, os dois lados dela são iguais. Se não forem iguais,
repetindo, ela não é simétrica, ela se torna uma figura assimétrica. Às vezes pode ser parecido, mas não igual. Para ser simétrico, tem que ser os dois lados exatamente iguais, certo? E as transformações geométricas? São transformações que podem acontecer em figuras, certo? A gente analisando dentro de um eixo de simetria. Um caso de transformação geométrica chamada reflexão, por exemplo, quando você se olha em frente a um lago, um mar cristalino, e ali você tem sua imagem refletida, aquilo ali é uma transformação geométrica. Você está se vendo ali, está sendo uma imagem repetida sua ali, certo? E se você denominar o eixo de simetria ao meio, você vai ver que você aparece na água sua imagem. Ali é uma transformação geométrica chamada reflexão, que é o caso do espelho. No caso da câmera do celular, acontece muito casos de simetria de reflexão, quando por exemplo, quando eu fui escrever no quadro na última aula com a câmera frontal do celular, acabou que fica invertido, vocês veem a imagem invertida. É a mesma imagem, só que refletida, certo? Então, é um caso de reflexão. Vamos lá, vamos ver o que é que acontece aí. Então, as transformações geométricas têm as isometrias e as não isométricas, que a gente não vai estudar ainda esse ano, mas as isométricas são essas três que a gente vai ver hoje, que é a transformação geométrica chamada translação, rotação e reflexão. São as três. Então, se vocês conseguirem entender esses conceitos que são bem fáceis, tenho certeza que vocês vão conseguir entender. Vocês vão observar que figuras simétricas, em alguns casos, podem acontecer essas transformações, ou translação, ou rotação, ou reflexão. Se a gente for lembrar, translação é uma palavra conhecida, cientificamente falando, porque a Terra, nosso planeta em si, ele possui os dois movimentos, de translação e rotação, né? A rotação, ela gira em torno dela mesma, do eixo dela. É importante falar que a gente vai levar em conta os graus de rotação, como na hélice de um ventilador. Um ventilador, quando a hélice gira, ele gira sempre no mesmo sentido, sempre nos mesmos graus, então ali tem um movimento de rotação. No caso da translação, a Terra ela vai girando em torno do Sol, né? E vai ocasionando esse movimento aí. Então, são três das transformações geométricas e a gente vai ver como é que elas podem ser aplicadas. Lembrando que a gente tem que levar em conta o eixo de simetria da figura, ou seja, vamos falar mais fácil de vocês entenderem, um traço dividindo para a gente ver se realmente os dois lados da figura são iguais. No caso, o traço seria uma semi-reta, que seria denominado eixo de simetria, para poder fazer a divisão. Translação. No movimento de translação, a figura desloca-se de um lugar para outro sem rodar ou refletir. Porque se ela refletir, ela deixa de ser translação e passa a ser reflexão. Então, na vida real, a gente observa muitos movimentos de translação. Uma ave, por exemplo, quando ela está voando, ela está se deslocando em linha reta, então ali a ave não muda de formato, a figura é a mesma, ela está apenas se deslocando, logo o movimento de translação. Veja que aqui o eixo de simetria aqui, ó, a gente denomina por essa semi-reta aí que é traçada na figura para a gente poder identificar o eixo de simetria, tá certo? Então, a translação, ela é só um movimento que faz com que a figura se desloque de um local para outro. Numa translação, cada ponto de uma figura move-se na mesma direção, no mesmo sentido e percorre a mesma distância. Então, no caso aí, uma pessoa andando de skate também, ela está se deslocando, né? Então, aí ocorre um movimento de translação, porque ela se equilibra da mesma forma em cima do skate e vai se deslocando. A gente vai levar em conta aí a simetria, no caso, do skate, tá certo? Para fazer o movimento de translação. No caso de uma gaveta, né? O movimento de abrir e fechar a gaveta é um movimento de translação também, porque não se altera o padrão da imagem e ela se desloca de um lado para outro. Então, translação e a gente pode ver aí. E com o polígono regular aí no slide, eu tenho um triângulo, né? Em várias posições diferentes mais à frente, só se deslocando mesmo para indicar essa translação. Então, só aí para vocês, só para ver outras situações em que podem acontecer casos de translação. Casos de translação, no caso, faltou energia. Faltou energia aqui, por isso que escureceu um pouquinho o vídeo, mas não tem problema. Então, onde? Numa escada rolante, quando a pessoa se desloca lá de cima para baixo, mesmo sendo na diagonal,
está acontecendo aí um movimento de translação, o movimento de elevador, de sobe e desce. Então, o movimento do elevador também obedece o movimento de translação, porque está se deslocando, pisos de cerâmica, pisos de pavimento, gavetas, enfim. Vocês podem tentar observar em situações do dia a dia em que vocês veem coisas se movimentando em forma de translação. Não se altera, porém se desloca de um local para outro através de um eixo. Rotação. Acho que tá bom porque eu tô conseguindo me ver ali, acho que vocês vão conseguir ver, porque o quarto onde fica aqui, onde eu monto aqui o quadro, é um pouquinho escuro, né? Mas acredito que dê para vocês ver bem direitinho aqui. O importante até é o que eu tô falando, vocês se atentarem bem ao que eu tô falando. Então, no caso da rotação, a gente imagina que um ponto do triângulo irá mover-se ao longo de uma circunferência de centro C, cujo centro de rotação é também C. Como assim? Para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu vou dar o exemplo do ventilador, da hélice do ventilador. Quando você liga o ventilador, ele começa a girar dentro de um eixo, ele não sai de dentro daquele eixo. Então, ali nós temos uma transformação geométrica, porque a figura, no caso a hélice do ventilador, se move sempre no sentido rotatório. Então, numa rotação, a figura toma uma nova posição, rodando à volta de um ponto fixo, né? Que no caso a hélice do ventilador gira em torno do seu eixo, do seu meio, né? E sempre rodando e depois retornando para aquele local. Vamos lá. Numa rotação, uma imagem é transformada noutra geometricamente igual. Lembrando, casos de simetria são casos de igualdade. Se a figura, de alguma forma, ela muda, ela não tem o mesmo formato, não será simetria. É importante que vocês prestem atenção nisso. Numa rotação, um segmento de reta é transformado noutro geometricamente igual. Então, veja que a gente tem aí o triângulozinho laranja na imagem. Deixa eu pegar o pincel só para... aqui, ó. E veja que esse triângulo, ele, apesar de se mover, ele continua tendo sempre as mesmas dimensões, os mesmos formatos. Numa rotação, um ângulo é transformado em outro geometricamente igual. Outro caso aí, tá certo? Veja que tem esse eixo O, esse ponto O aí, que seria o centro do círculo para ocorrer o movimento de rotação, e ele vai se deslizando. Rotação é muito fácil também, porque é só você perceber se a imagem ela girou de alguma forma, a transformação geométrica ali vai ser a rotação. Então, geralmente esse arco, lembrando que uma volta completa seria 180 graus, metade da volta, uma volta completa, perdão, seria 360, meia volta 180, um quarto da volta 90 graus, e assim a amplitude vai em torno de graus, que eu acredito que vocês tenham estudado ano passado, a questão de graus e ângulos. Nós vivemos rodeados de rotações, por exemplo, no carro, a roda do carro, é um local que a gente encontra esse movimento de rotação. No carro também, no para-brisa, quando liga o para-brisa, que ele vai e volta em sentido giratório, o volante do carro, enfim, são várias situações que a gente se depara com movimentos de rotação. Pronto, a roda gigante, no caso do ponteiro do relógio, um catavento, quando você abre uma torneira, certos tipos de modelo de torneira, enfim, vários são os exemplos em que a gente tem a rotação presente aí no dia a dia. Reflexão. A parte de reflexão ela é bem interessante, porque a gente vai imaginar a imagem através de um espelho, como se ela estivesse refletida, como o próprio nome já diz, reflexão. Então, veja essa árvore aí, veja que essa árvore é uma obra da natureza perfeita, simétrica, porque se você traçar o meio dessa imagem, você vai obter dois lados iguais, só que em posições opostas, refletidas, como se fosse refletido. Tá? A borboleta também é simétrica. Uma maçã partida ao meio, dependendo da maçã, Nesse caso, ela também trouxe um eixo de simetria nessa maçã, uma joaninha, porque se você traçar um meio da figura, você vai perceber que os dois lados são iguais, eles são simétricos. Então, você vai ver aí o caso de reflexão. Então, o que acontece a um objeto quando lhe aplicamos reflexão? Então, olhe, tem uma imagem aí de um polígono, é traçado um eixo de reflexão
R, veja aí que está no meio um tracinho R, e o polígono está na mesma distância do outro lado, como se fosse realmente a reflexão. Veja que é diferente da translação, porque a translação ela segue um eixo de deslocamento, e aí no caso é um eixo de reflexão, como se ele estivesse em frente ao espelho sendo refletido. Olha aí outras situações, né? Usa-se muito a malha quadriculada para fazer com perfeição a reflexão, porque a distância de um ponto para outro tem que ser realmente igual. Olha ali na figura, naquela imagem ali de cima, que o eixo de simetria é a letra A. Deixa eu pegar aqui o pincel. Ó, aqui, ó. Veja que nesse ponto aqui é traçado o eixo de simetria exatamente ao meio, para poder dividir em duas partes, e aí a gente vê a imagem refletida, né, embaixo e acima do eixo. Existem as reflexões deslizantes, que nada mais são do que uma mistura do movimento de reflexão com o movimento de translação. Então, se você seguir a ordem das setinhas, ó, o polígono verde, ele se refletiu nesse amarelo, e o amarelo se deslocou para o azul. Então, é o que a gente chama de reflexão deslizante, que são dois movimentos ao mesmo tempo, duas transformações geométricas ao mesmo tempo, no caso, a reflexão e a translação. Poderia ser também primeiro a translação e depois a reflexão, que são as chamadas reflexões deslizantes. Tem que falar bem rápido, gente, para o vídeo ser curto, bem objetivo, para que vocês entendam, tá certo? Eu falo, às vezes, certos termos que, matematicamente falando, de forma mais simples, para vocês poderem entender bem direitinho. Então, ó, identifica a isometria. Nesse caso aí, a gente tem a imagem do Garfield, né, aquele personagem. Veja que ele está só se deslocando de um local para outro. Então, nesse caso, não é reflexão, porque eles não estão dentro do mesmo eixo, tá? Mas eles estão aí se deslocando de um lado para outro. Logo, um movimento de translação. No caso aqui, ó, aí agora sim, foi traçado um eixo, uma linha bem ao meio dos dois, e a imagem está como se fosse refletida num espelho. Nesse caso, é reflexão, assimetria de reflexão. E nesse caso, a gente vê um movimento circular, elíptico. Nesse caso, o movimento aí é de rotação. Fácil, né? Então, por hoje é só. Que vocês estudem, percebam essas transformações geométricas, saibam identificá-las. Já vai ter uma atividade para vocês no Google Sala de Aula e no grupo do 7º ano, tá certo? Então, aguardo vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até mais!